Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que vocês estejam bem, tudo tranquilo com vocês, na medida do possível. Na última aula, a gente começou a falar sobre. A gente começou a falar, não, a gente terminou de falar sobre os aspectos evolutivos, aí já no piloto automático, né? A gente falou sobre vários aspectos evolutivos, né? Falou, terminou e fechamos essa parte de evolução. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre os fundamentos da ecologia, falando sobre alguns conceitos gerais de ecologia, conceitos que vocês vão precisar lembrar. Então, na aula a gente vai falar sobre os conceitos básicos em ecologia, porque vez ou outra a gente vai ter, vocês vão pegar questões que envolvem vários aspectos em ecologia e eles acabam utilizando nas questões algumas terminologias, alguns termos, alguns conceitos de ecologia que, dependendo da questão, vocês vão precisar saber do que se trata esse conceito para poder responder as questões, né? Então, são conceitos que são simples, gente. Não é nada demais, não. São conceitos bem simplesinhos, não tem nada de muito elaborado. É só se lembrar o que é um conceito, o que é que ele significa, porque quando as questões envolverem temas diferentes e se referirem a alguns desses conceitos, vocês têm que saber, senão vocês não vão valer nenhum nas questões de ecologia. É um assunto de todos que a gente tem aqui no terceiro ano, é o mais acho que é o mais fácil que tem, o mais simples. Várias coisas vocês vão lembrar do ensino fundamental, não tem nada de. Tem algumas partes mais complicadinhas dos ciclos biogeoquímicos, que é um pouco mais complicado, e um pouco sobre dinâmica de populações também, mas não é nada demais, assim. No geral é bem simplesinho, vocês vão ver e vocês vão ver que vocês vão tirar de letra, assim, tipo, é bem tranquilo. Ou seja, se tiver alguém com notas relativamente mais baixas, né, nessas unidades aí. Na terceira unidade a gente vai ter basicamente evolução, né? Nas provas da quarta unidade eu vou botar ecologia para ficar mais fácil para vocês. Então quem tiver alguma dificuldade ou notas mais baixas, que não é possível, né? Quer dizer, é possível, não, mas tipo, espero que não, né? Essas provas online aí é bastante tranquilo para vocês conseguirem tirar nota boa, né? É... Então a gente vai falar um pouquinho sobre ecologia, sobre esses conceitos básicos. É... E vamos ver isso. É bem simplesinho. Então, tem alguns conceitos básicos que a gente precisa explorar e precisa conhecer para falar de ecologia, né? O que é ecologia, na verdade? O termo ecologia, né? Esse termo ecologia, né? Esse ecos, esse oikos, né? Que vem de oikos. Esse eco significa casa, né? E o logia, que vem do logos, né? Significa ciência, né? Então, esse termo foi empregado em 1866, né, originalmente, né, por um zoólogo alemão, né, que era o Ernst Haeckel, que significava, designava o estudo das relações entre os seres vivos com o ambiente em que eles vivem. Então, essa relação dos seres vivos com o ambiente em que eles vivem era ele se referia ao termo ecologia, né? Então, o estudo da casa, as leis da casa, né? O que é bem parecido com economia, que nomos também vem de normas e leis, né? Mas realmente nomos aí se refere mais normas e leis e estudos de coisas criadas pelo ser humano, né? Então a economia também seria o estudo da casa, mas mais voltado para as regras e leis desenvolvidas pelo ser humano. A ecologia, esse estudo, ele vem mais no sentido do estudo das leis naturais que regem a casas, né? As casas e a casa dos seres vivos, né? Então trata-se de uma ciência que a gente chama costuma a gente se referir à ecologia como uma ciência multidisciplinar, né? que ela abraça, né, diversos ramos do conhecimento, né? Então, além da biologia, da física e da química, então quando a gente for estudar ciclos biogeoquímicos também, a gente vai falar um pouco sobre química. Quando a gente fala do fluxo de energia e matéria nas cadeias alimentares, a gente fala um pouco sobre física. A gente fala de alguns papéis que alguns organismos desempenham no ambiente em que eles vivem. A gente leva em consideração alguns aspectos biológicos, fisiológicos, né? Mas também quando a gente se refere à ecologia, a gente também acaba abraçando as ciências econômicas e sociais, né? Tem de ser integradas na ecologia para que a gente possa entender a complexidade entre as relações da humanidade e os outros seres vivos no planeta.
Então, a gente não é um seres humanos desgarrados do mundo, né? A gente vive no mundo, a gente influencia no mundo positivamente, negativamente, a gente interfere nos ciclos biogeoquímicos, a gente interfere nas interrelações entre os seres vivos, né? Então os seres humanos e as questões econômicas e sociais, elas não podem estar desligadas de uma visão ecológica, de uma visão que envolva a ecologia nos diversos estudos e áreas de conhecimento. Então, felizmente, nas últimas décadas, né, a humanidade, de forma geral, né, mas às vezes a gente se desacredita nisso, quando ainda se depara com umas pessoas que estão dizendo que a Terra é plana, mas de forma geral, muitos atores sociais, né, eles vêm despertando, né, para os problemas ambientais, né, causados pela expansão da humanidade, no sentido da expansão do modo de produção humana, do modo de vida capitalista, da superexploração dos recursos naturais, e não necessariamente o problema de superpopulação, porque tem gente demais, né? Tem muita gente, mas tem outros problemas que agravam muito mais, né? Os combustíveis fósseis, a extração desenfreada de minérios, a expansão sobre as áreas naturais da agropecuárias, queimadas para extração de minérios e dentre outros fatores que causam uma série de problemas ambientais do que necessariamente, né? A busca de riqueza causa muito mais danos ao ambiente do que ter muitas pessoas no mundo. Então a gente vem tomando consciência de que é preciso fazer algo, né, para evitar a degradação ambiental, né, favorável à vida do nosso planeta, né? Então a gente vive nesse processo. A gente está vendo aí os dias mais quentes da história aqui no Brasil, ondas de calor, né? E a gente vem falando bastante, a gente, enquanto eu falo isso, enquanto ambientalistas, né? Eu sou biólogo, sou ambientalista também, né? Na medida do possível, e sou cientista também, né? Já que eu produzo ciência, a gente vem alertando vamos falar nem mais sobre as mudanças climáticas, né? A gente já está se referindo agora às emergências climáticas, ou seja, nós já estamos vivendo essas mudanças climáticas e a gente precisa reduzir os efeitos dela antes que cheguem pontos que sejam irreversíveis, né? Ou seja, a gente chegar no ponto de irreversibilidade, que não é mais possível reverter a situação. Essa situação ela tende a se agravar e sem poder retornar. Se a gente ultrapassar esse ponto limite, a gente não tem como voltar atrás, né? Porque o sistema da biosfera, eles já vão se retroalimentando os impactos negativos e não tem mais retorno. Então, nesse aspecto mais geral, né, os conhecimentos ecológicos, eles são fundamentais para a gente tentar reverter alguns dos graves problemas ambientais que a gente vive, né? Que a sociedade, de forma geral, acaba provocando, né? Então, a primeira atitude para a gente conseguir proteger o ambiente é procurar compreender a interligada, né, a intricada, misturada rede que interliga os seres vivos e o ambiente, isso incluindo a gente. Então, se a gente consegue compreender essas redes, como é que esses sistemas no ambiente natural funcionam, como é que essas interrelações funcionam, como elas estão conectadas, é um primeiro passo para a gente, no sentido de a gente conseguir compreender os fenômenos ecológicos e conseguir perceber como isso consegue alterar ou não, para o bem ou para o mal, os aspectos ambientais à nossa volta. Então, quando a gente se refere à biosfera, né, que seria a camada, a esfera, né, a camada onde estão todos os seres vivos, né, no início da existência do planeta, que é bem diferente do planeta que a gente tem atualmente, a superfície da Terra era extremamente quente, não permitia a existência de água no estado líquido, né? Evidências recentes elas sugerem que a atmosfera terrestre há 3,5 bilhões de anos era muito diferente da atual, né? Sendo constituída principalmente por gás carbônico, metano, monóxido de carbono, gás de nitrogênio. Então a atmosfera é completamente diferente da que a gente tem. Então, à medida que o planeta foi resfriando, a água líquida foi se acumulando, né, nas depressões da crosta terrestre, originando os primeiros lagos da Terra, né, mares e por aí vai, né? Então, intenso bombardeamento de radiações
solares, que teria causado alteração química e física dos componentes da atmosfera e da crosta terrestre, criando condições para o surgimento da vida. Vocês viram lá na origem da vida, lá quando a gente estudou no primeiro ano. Com o aparecimento dos seres vivos, há cerca de 3,5 bilhões de anos, uma nova entidade passou a ser parte da constituição do planeta, né? Além da litosfera, que é a constituição das rochas e pelo solo, né? A hidrosfera, que é a constituição da água, né? E a atmosfera, que é a constituição do ar, passou a existir a biosfera, né? Que representa pelo menos os seres vivos e pelo ambiente que ele vive. Então, onde tem seres vivos e onde tem um ambiente em que esses seres vivos vivem, a gente se refere à biosfera, né? Então, o termo biosfera foi introduzido em 1875 por um geólogo austríaco, né? o Edward Suez, durante uma discussão sobre os vários envoltórios da Terra, sobre litosfera, atmosfera, hidrosfera. Ele acabou cunhando essa terminologia que é a biosfera. E esse termo ele foi sendo empregado e acabou sendo adotado. Tá? Então, a biosfera é a região do ambiente terrestre onde há seres vivos. Ou seja, se existe seres vivos em um lugar, ali é biosfera. Então, embora esse termo ele possa nos levar a pensar em uma camada contínua, como a hidrosfera, pensando nos oceanos, aquela camada contínua, tudo interligado de água, esse termo, né, da biosfera, então leva a gente a pensar nessa camada contínua, né, de regiões propícias à vida em todo o planeta. Não é assim que ocorre, né? Então há locais que são secos ou que são muito frios, em que praticamente não existem seres vivos. É o caso de regiões desérticas localizadas na região equatorial, né? No deserto do Saara, por exemplo. E das regiões gélidas, né? Localizadas nos polos, onde pouquíssimas espécies conseguem viver. Então a gente não tem uma linha contínua de seres vivos, né? Então, tem alguns espaços que não tem da biosfera em que não há seres vivos. Então a biosfera ela se estende desde as profundezas dos oceanos até o topo das montanhas, até as montanhas mais altas, né? Então a maioria dos seres vivos ela habita regiões situadas até 5.000 metros acima do nível do mar. Certo? Nos oceanos, a maioria dos seres vivos vivem na faixa que vai da superfície, que a gente chama da região fótica, né, dominada, a região do plâncton, né? Há regiões de mais ou menos 150 metros de profundidade. Embora existam várias espécies que vivam a mais de 9.000 metros de profundidade, mas a grande maioria das espécies está distribuída nessa faixa, até da superfície da água até 150 metros de profundidade. E da nível acima do mar até mais ou menos 5.000 metros de altura, a gente tem seres vivos distribuídos nessas faixas. Então, a biosfera é formada por milhões de espécies, né, de seres vivos, né? As diferentes espécies, a gente discutiu os conceitos de espécie lá atrás. Aqui eu botei o conceitozinho, né? Seres capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. A gente já discutiu a espécie nas últimas aulas. Quando a gente tem organismo de uma mesma espécie, conjunto de seres vivos de uma mesma espécie, a gente se refere geralmente a populações biológicas, né? Então tem a expressão conceito de população biológica, quando fala uma população, ele está falando de um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, certo? Então, que vivem em uma determinada área geográfica. Então, é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem em um determinado local. Aí a gente se refere a eles como uma população. O conjunto de populações diferentes que vivem em uma mesma região, a gente chama de comunidade, certo? Então a comunidade é um conjunto de populações diferentes, certo? Então a comunidade ela também pode ser chamada de biota, certo? Ou biocenose. Então se você utilizar o termo biota ou biocenose, está se referindo a uma comunidade biológica, ou seja, vários organismos de espécies diferentes. Então, população, conjunto de organismos de uma mesma espécie, comunidade, conjunto de populações diferentes, ou seja, conjunto de espécies diferentes. Que a gente pode usar o termo também biota, para se referir à comunidade, ou biocenose. Biocenose, biota e comunidade biológica está se referindo à mesma coisa.
Esse termo biocenose ele foi criado em 1877 por um biólogo, um zoólogo da questão dos animais alemão, que era o Carl Moebius. Para ressaltar a relação da vida em comum dos seres vivos que habitam em determinado local, né? Então ele cunhou esse termo, biocenose. A comunidade de uma floresta, por exemplo, compõe de populações de várias espécies de árvores, arbustos, pássaros, formigas, micro-organismos que conviviam e se interrelacionavam. Então daí ele utiliza esse termo biocenose, que é bio-vida, e esse cenose vem de comum, público. Além de se interrelacionar com seres vivos de uma comunidade biológica, ou seja, os componentes bióticos, quando fala de componente biótico, está falando dos seres vivos da comunidade. Esses componentes bióticos da comunidade, os seres vivos, eles interagem com os componentes não bióticos do ambiente, que são denominados de componentes abióticos. Então, um componente biótico é um ser vivo e um componente abiótico é um ser um componente não vivo. O que seria um componente abiótico? Água, vento, solo, temperatura, sombra, gelo, rochas. Esses são os componentes abióticos. Componentes bióticos, seres vivos. Componentes abióticos, seres não vivos. Esses aspectos físicos e geoquímicos do meio, a gente também pode chamar de biotopo. Então, esses componentes que a gente chama aqui elementos abióticos, que estão aqui compondo o ecossistema, e os seres bióticos, esses elementos abióticos também podem ser chamados de biotopo. Então, as comunidades podem ser chamadas de biocenose, e os componentes físicos e geoquímicos, os fatores abióticos, podem ser chamados de biotopo também. Né? Que bio é vida, né? Topo, lugar. Então o termo significa região ambiental que vive uma biocenose. Né? No exemplo da floresta, por exemplo, o biotopo seria o solo, né? Seus minerais, a atmosfera, o ar, a umidade, a luminosidade, a temperatura e por aí. Né? Os fatores físicos que atuam em determinada região de superfície terrestre constituem o que a gente chama do clima. Né? Que o clima ele vai atuar na razão... na interação entre vários fatores do biotopo, né? Vários fatores abióticos, vários fatores físicos geoquímicos, como luminosidade, temperatura, pressão, vento, umidade, regime de chuvas, a radiação solar que atinge a Terra é um dos principais determinantes do clima. Né? Então, além da radiação, né, que é a luz visível, né, que é utilizada pelos organismos autotróficos, ou seja, aqueles organismos que fazem fotossíntese, que produzem seu próprio alimento. Também tem a radiação solar, inclui os raios infravermelhos, que é responsável pelo aquecimento da atmosfera, do solo, e também tem os raios ultravioletas e por aí vai. Todos esses fatores eles vão influir na composição do clima de um planeta, de uma região, de um local, certo? Então tá ali, biotopo, lugar onde vivem determinados seres vivos. Né? Vamos ver os conceitos dele. Já falei de biosfera, de biotopo, né? Falei de população, comunidade, ainda não falei de ecossistema, nem de ecólogo, certo? Vamos falar agora de habitat e de nicho ecológico. Já falo dos outros. Quando eu for falar de ecossistema, eu falo de bioma, biocora e ecótomo, certo? O ambiente em que vive determinada espécie ou comunidade caracteriza suas propriedades físicas e biológicas, que a gente chama de habitat ou habitat. O habitat é o local onde o ser vivo vive, é a casa dele. Ou seja, onde o ser vivo vive, é seu habitat. Então, quando a gente diz que determinada espécie vive na praia e que outra vive na copa das árvores, a gente está se referindo ao habitat dessas espécies, o habitat dessas espécies. O habitat é o local onde essa espécie vive, é o local onde ela mora. Então, cada espécie de ser vivo está adaptada a seu habitat, ou seja, está adaptada a viver em um determinado local. Essa adaptação ela se refere a um conjunto de relações e de atividades características da espécie no local, desde o tipo de alimento utilizado por esse ser vivo, até as condições estratégicas de sobrevivência, entre outros fatores. Né? Um conjunto de interações adaptativas de uma espécie a gente chama de nicho ecológico. Aqui está explicando assim, nicho ecológico é o papel de cada espécie no ambiente.
O hábitat é o lugar onde o ser vivo vive. E as interações adaptativas de uma espécie, ou seja, o papel que uma espécie desempenha no ambiente, a gente chama de nicho ecológico. Então a palavra nicho, ela vem do italiano, né? E significa originalmente uma cavidade ou um vão na parede onde se coloca uma estátua, uma imagem. Então, o termo nicho ele transmite a noção de um ambiente restrito, que inspirou completamente o conceito do nicho ecológico, que foi desenvolvido em 1927, né, por Charles Elton. O Elton ele definiu o nicho ecológico com seguintes termos: é o conjunto de relações e atividades próprias de uma espécie, ou seja, o modo de vida único e particular de cada espécie explora seu hábitat. Então, o que quer dizer? É o conjunto de comportamentos do papel do ser vivo. Então, onde, o hábitat faz parte do nicho ecológico, onde ele mora, quantas vezes ele se reproduz, se ele tem hábitos noturnos, se ele é diurno, se ele é herbívoro, se ele é carnívoro, se ele come detritos, se ele faz fotossíntese, qual o período de vida dele, qual é o ciclo reprodutivo dele. Tudo isso compõe o nicho ecológico, é como se fosse o diário de bordo de um ser vivo, né? Que ele se alimenta, que parasitas podem existir naquele organismo, né? Então, outro biólogo evolucionista, o Ernest Mayr, que a gente já falou bastante, ele diz que há duas maneiras de entender o nicho ecológico, né? A visão mais clássica, né, que haveria milhares de nichos ecológicos potenciais em uma região, alguns dos quais estão ocupados pelas espécies que já vivem ali. E, segundo essa interpretação, o nicho é uma propriedade do ambiente, ou seja, o ambiente ele dispõe daquelas condições, daquelas possibilidades de ocupação de seres vivos, e os seres vivos vão lá e ocupam livremente esses ambientes, ou seja, esse conceito mais de que o nicho ecológico seria uma propriedade do ambiente. Muitos ecologistas eles consideram, na verdade, o nicho ecológico como uma propriedade da espécie, que ocupa um lugar, ou seja, o nicho ecológico é entendido como uma projeção daquilo que o organismo se necessita no ambiente. Então tem essas duas grandes ideias, que o nicho ecológico é uma propriedade do ambiente, que está lá disponível para o ser vivo e ocupar, mas tem esse outro conceito que vai trazer a ideia de que, na verdade, o ser vivo, o nicho ecológico é uma projeção daquilo que o ser vivo, o que ele precisa para viver naquele ambiente. E ele vai lá e ocupa aquele ambiente se aquele ambiente tiver as condições que ele precisa, ou seja, o nicho ecológico como uma propriedade do ser vivo e não do ambiente. Quando duas espécies de uma biocenose, olha os conceitos, quando duas espécies de uma biocenose, quando duas espécies de uma comunidade exploram nichos ecológicos semelhantes, se estabelece entre elas uma competição, ou seja, por um ou mais recursos do meio. Então você tem dois organismos, que podem ser da mesma espécie ou não. Os organismos de uma biocenose, viu como os termos vêm se pregando, como se dois organismos de uma comunidade, eles têm nichos ecológicos semelhantes e que parte desses nichos ecológicos se cruzam, ou seja, eles têm dentro dessa gama de comportamentos deles, eles têm comportamentos que são iguais, esses organismos eles vão tender a competir por esse recurso que bate entre os nichos ecológicos deles. Então, por exemplo, se uma espécie que come capim, como o gafanhoto e o gado, compete pelo alimento. Então, tem pouco capim, o gafanhoto e o gado vão competir para conseguir se alimentar daquele capim. Plantas cujas raízes ocupam a mesma região do solo vão competir por água e nutrientes. Então, com base nessas observações, um cientista russo, né, o Georg Gause, ele concluiu que se duas ou mais espécies ocuparem exatamente o mesmo nicho ecológico, a competição entre elas será tão severa que não poderão conviver. Então, segundo essa premissa, que funciona como o princípio de Gause, ou o princípio da exclusão competitiva, os nichos ecológicos são mutuamente exclusivos e a coexistência de duas ou mais espécies em um mesmo hábitat requer que seus nichos sejam suficientemente diferentes. Então, o Gause ele acreditava que duas espécies que têm o mesmo nicho ecológico, elas vão tender a competir e a se excluir. Uma vai poder, provavelmente uma vai eliminar a outra, ou as duas serão eliminadas. Então, dois organismos só ocupam o mesmo habitat se os nichos ecológicos deles forem diferentes. Se os nichos ecológicos deles são diferentes, eles não competem e conseguem coexistir. Certo?
Uma série de experimentos já foram feitos para comprovar esse princípio de Gauss e da exclusão competitiva, mas lá mais para frente, quando a gente for falar das relações ecológicas e a gente volta a falar de competição, aí eu mostro um pouquinho disso, certo? Vamos focar aqui mais nos conceitos. A gente detalha mais um pouquinho, tem alguns experimentos que mostram os princípios de Gauss, né? Mas é justamente isso. Então, se duas espécies vivem no mesmo ambiente, no mesmo hábitat, mas eles têm nichos ecológicos diferentes, elas conseguem existir. Por exemplo, tem duas aves aquáticas. Algumas, por exemplo, se alimentam dos peixes que ficam em regiões mais profundas e outros que se alimentam dos microcrustáceos que ficam na parte superficial da água. Então eles vivem nesse mesmo ambiente, eles são essas aves aquáticas, só que uma se alimenta do camarãozinho, dos bichinhos que estão na superfície, e outra se alimenta dos peixes que estão mais profundos. Então elas vivem no mesmo ambiente, mas elas não competem porque seus nichos ecológicos não se sobrepõem, né? São nichos ecológicos que são ligeiramente diferentes, né? A competição entre duas espécies que exploram o mesmo nicho ecológico pode levar a três situações: a extinção de uma espécie. Se você tem dois organismos que os nichos delas se sobrepõem, muito provavelmente uma delas vai se extinguir, a que for inferior na competição. Pode ser que essa espécie não seja extinta, mas a gente pode ter a expulsão de uma das espécies do território, que o organismo não vai viver mais ali. Isso não acontece só entre espécies diferentes. Por exemplo, leão vive leão com um bocado de leoa. Se tiver outro leão, eles vão lutar e um vai expulsar o outro daquele território, por exemplo. Mesmo em competição da mesma espécie. E a mudança no nicho ecológico de uma ou de ambas espécies que deixam de competir por esses recursos. Então pode ter essas três coisas: uma espécie ser extinta, uma espécie ou organismo ser expulso do território e ter a mudança do nicho ecológico, ou seja, a alteração do comportamento, seja de uma das espécies ou das duas, e assim elas não vão mais competir, já que elas não compartilham mais o mesmo nicho, certo? Para a aula não ficar demasiadamente longa e cansativa, vamos guardar esses conceitos aqui de ecossistema, ecótono, bioma e biocora para a gente falar na biotopo, eu já falei, né, que são os fatores abióticos, para a gente falar na próxima aula junto com cadeia alimentar, certo? Senão se eu for falar mais aqui, a aula pode ficar longa demais e muito cansativa, certo? Então guarde esses conceitos que eu já dei hoje: biosfera, biotopo, hábitat, espécie, nicho ecológico, população, comunidade. Ainda expliquei outros conceitos já de competição, fatores abióticos, componentes bióticos, biocenose, princípio de Gauss, e falei várias coisitas aqui para vocês, certo? Então na próxima aula eu falo sobre ecossistema, bioma, biocora e ecótono, e a gente fala também de outros conceitos importantes que são as cadeias alimentares, certo? Então fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Tchau!